Amigos do Alvorada Cultural, hoje é dia da eleição no Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Vamos a conversar com os amigos, colegas que chegaram até aqui, Liberty Mall, Brasília, para votar na chapa única, continuação do mandato de Marco Linhares. Primeiro eu gosto de viajar, porque viajar faz bem para a alma, né? Óbvio que a gente faz isso com o espaçamento que o trabalho nos permite e tudo mais. Um dos lugares para onde eu viajei que me marcou mais foi sua terra, o Uruguai, né? Todas as vezes que eu vejo você, eu associo a imagem maravilhosa, Colônia de Sacramento, Montevidéu. Recentemente eu estive em Los Angeles, eu fui receber nos Estados Unidos 2 prêmios por 2 livros diferentes que eu publiquei. A novela satírica Severino Coim e O Deus da Pedra do Navio, que era um resgate, uma pacificação das minhas origens nordestinas, porque criado aqui em Brasília desde 5 anos de idade, eu queria resgatar essa coisa do romance satírico, humorístico nordestino. Em 2006 fui ao Nordeste, fiz umas pesquisas, chamei esse projeto de Projeto Resgate, e saiu essa novela satírica, né, lançada aqui no Brasil, lançada primeiro em Portugal em outubro de 2017, depois em Recife, no mercado da Madalena, né, e esse livro foi premiado em Los Angeles. Junto com ele um outro livro chamado Obstinação, o Lema dos que Vencem, no gênero autodesenvolvimento. Na verdade, é uma felicidade grande, porque já é a 2ª vez que eu sou premiado nos Estados Unidos pelo The International Latino Book Awards. E alguns poucos escritores podem usar o selo desse ILBA, desse instituto. É uma alegria ter sido premiado lá. E isso foi em setembro, dia 8 de setembro. Em outubro eu fui para Paris lançar um poemário. Alguns colegas poetas franceses leram alguns poemas meus traduzidos do português ao espanhol, os que liam e comentaram entre si e acabaram me convencendo a lançar um poemário. Eu acho que poema é uma coisa para escritores quase celestiais, né? Estelares. Tu é muito terrenal? Eu acho que eu sou muito mundano. Eu sou muito terrenal. Uma coisa é certa, você tem uma premonição, um instinto assassino. Obrigado. Você escreveu uma coletânea sobre corrupção. Pouco tempo depois de lançar essa coletânea, a corrupção ganhou as páginas, as manchetes de todos os jornais. Teve até o impeachment do presidente, e a corrupção tem sido a base das campanhas eleitorais. O que aconteceu com essa coletânea? Me fale um pouco. E em que mudou a corrupção daquela época que você pesquisou para escrever a estes dias de hoje? Foi uma felicidade, depois de 7 anos de pesquisa, 5 de doutorado na Argentina, depois mais 2 anos aprofundando a tese que eu defendi, que foi aprovada com louvor. Portanto, foi um trabalho de 7 anos e viajando pelos países onde eu fazia pesquisa, né, que em espanhol se chama de investigação, você conhece bem. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Por óbvio, o lugar onde eu mais tive dificuldade foi a Venezuela. Claro. Em 2011 o Hugo Chávez ainda estava vivo. Claro. E ele me negou, por intermédio da assessoria do Palácio Presidencial, acesso aos dados do Poder Executivo. E eu também não consegui dados do Poder Judiciário, como eu vinha conseguindo em todos os demais países membros do Mercosul. Mas mesmo assim eu consegui algumas pessoas para me ajudarem dentro do Poder Legislativo, e eu acho que sem ele saber, que me passaram alguns dados. Essa enciclopédia foi lançada em 2014, com o tema Coleção Corrupção do Mundo, e recentemente uma editora norte-americana, de 2014 em diante, eu contratei uma empresa especializada em administrar a carreira de escritor em Nova York, e essa pessoa distribuiu, né, os originais da editora, da coleção para algumas editoras, e agora assim, é uma alegria muito grande poder dizer que a coleção foi totalmente traduzida para o inglês. Já foram lançados os 2 primeiros livros, dos 5 que compõem a enciclopédia. O título nos Estados Unidos é Encyclopedia Corruption in the World, Enciclopédia Corrupção no Mundo. E os 3 últimos livros que complementam a enciclopédia estão sendo lançados agora, nesse mês de novembro. Eu andei trabalhando muito nesses últimos dias, nos últimos 20 dias, para conseguir fazer as últimas revisões dos originais, dos textos que me foram enviados em inglês e em espanhol, e já está à venda na Barnes & Noble, que é uma das 5 maiores redes de livrarias do mundo.
em Nova York, na Carolina do Sul, e na Califórnia. Eu fui às livrarias para testar e está disponível. Quem quiser basta entrar no site da Barnes Nobles ou no site da Auto House, que ela já está à disposição. É uma felicidade isso. Mas essa tua coleção deve estar defasada, porque acho que ali não tem uma palavra sobre, por exemplo, Lava Jato. Se fosse hoje, teria que acrescentar alguns volumes. Não, na verdade, foi bom você tocar nesse ponto, Raul, porque ela não está defasada. Minha grande preocupação, quando escrevi e lancei em 2014 a coleção, era não lançar. Primeiro, eu não queria lançar um livro, eu queria lançar uma enciclopédia, porque até então você não encontrava um livro no Brasil que tratasse a corrupção de forma científica. Depois da coleção, você pode observar que alguns escritores foram despertados para o tema e hoje você encontra alguns livros. Eu lancei 5 de uma vez, que é uma enciclopédia, a primeira e única do mundo até hoje. E eu não queria lançar casos, comentar casos de corrupção. Por quê? Eu não queria falar de Lava Jato, não queria falar de Satyagraha, eu não queria falar de um caso de corrupção. Porque quando você lança um livro casuístico no Brasil, ainda mais no Brasil, em que você tem casos de corrupção explodindo um atrás do outro, a cada mês, se você for investigar nas esferas municipal, estadual, distrital e federal, se brincar você tem um caso por semana. Então eu queria lançar uma obra científica, foi o que eu fiz, para não ter que estar atualizando, ou melhor, para não deixar o meu leitor desatualizado mensalmente. Por isso, a enciclopédia ela tem um viés absolutamente científico. E eu aproveitei nessa revisão de textos para o lançamento nos Estados Unidos da obra, que deve sair agora para a Black Friday, vai estar disponível no mundo inteiro para compra. Eu aproveitei e atualizei alguns dados sobre a corrupção. Por exemplo, eu tinha elaborado algumas tabelas comparativas e quadros sinópticos sobre os países Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, dentro do Mercosul, com a evolução da corrupção nesses países. O que estava atualizado até 2012, que eram os quadros de 2010 a 2012, eu atualizei de 2010 a 2017. Os dados estão absolutamente atualizados, mas são dados, inclusive, que mesmo que estivessem, que o tempo tivesse passado um pouquinho, você não poderia considerar desatualizado. Por quê? Porque ele trata da evolução da percepção da corrupção nesses países. Então a obra está atualizadíssima. Compre, eu acho que você vai amar. Se você quiser, inclusive, treinar seu inglês, aproveite e compre a coleção já, ao invés de comprar em português, compre The Encyclopedia Corruption in the World. Enrolei a língua aí. My friend. Agora me diga uma coisa, não deve ser fácil pesquisar corrupção num continente que a corrupção está na gênesis mesmo de nossa Latinoamérica. Brasil é um caso emblemático, mas os outros países que você nombrou também têm a corrupção ao longo de toda a sua história. Você enxerga alguma saída? Você enxerga um futuro para estes países onde não se fala de corrupção, não haja casos de corrupção, não haja políticos corruptos, não haja partidos? É possível ou isso seria uma utopia, Judy? É possível, né? Com um bom processo educativo, é possível. Você sabe que eu tive o privilégio de dar uma palestra no Departamento de Política Latino-Americano da Columbia University, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, que sede em Nova York e tal. E lá me perguntaram, fizeram uma pergunta parecida com a sua. Inclusive, enxertaram na pergunta a questão: você não acha que o problema da corrupção no Brasil e na América Latina é cultural? Eu falei, sim, concordo plenamente. Agora digo eu, como disse na enciclopédia, a cultura é mutável. Eu vou dar uns 2 exemplos só. Por exemplo, até o Fiat, o carro Fiat de 4 portas ser lançado no Brasil, quando o Collor assumiu a presidência, chamou todos os nossos veículos de carroças velhas, aí a Fiat resolveu inovar e lançou o Tempra. Ninguém comprava carro 4 portas porque não tinha valor algum, era só o carro 2 portas. Sim, Você sim. percebe como a cultura mudou? Hoje as pessoas praticamente não compram um carro de 2 portas. Sim. Perceberam uma facilidade que é ter um carro de 4 portas. Um exemplo seguinte, nós tivemos um governador aqui no Distrito Federal que mudou a cultura em relação ao cinto de segurança e ao respeito à faixa de pedestre. Era uma cultura nossa, ninguém usava cinto de segurança. As pessoas mudaram a cultura, porque compreenderam pelo processo educativo a importância de usar o cinto. Segunda questão, eu não lembro em que jornal de Brasília veicularam uma foto de um cão, um cachorro, ali no acampamento da Telebrasília, que colocou a patinha na faixa de pedestre e um carro parou.
Eu achei fenomenal, porque isso mostra que o processo de educação está muito além do processo de escolarização, meus amigos. E você vê a diferença de Brasília com outras cidades do Brasil, né? Sim. Ou seja, você falou, sim, seguramente somente uma mudança de paradigma civilizatório para acabar com isso. Mas você vê que este Brasil são muitos Brasis? Tem solução? Tem um político que sempre defendeu a federalização do ensino. Isso poderia ajudar de alguma forma? Tem alguma outra ideia ao respeito? Tu sabes que tem sim. Eu, esse ano, lutei muito. Aliás, em 2017, eu encaminhei um projeto educacional para a ENCLA, Equipe Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Isso porque a ENCLA lançou um concurso nacional para que algumas pessoas, quem quisesse, intelectuais, encaminhar um projeto educacional para o Brasil. E eu tive um trabalho. Elaborei um projeto chamado Ética Social, como uma disciplina nova a ser enxertada, incluída no currículo nacional. E eu vi uma grande oportunidade. Eles rejeitaram, o governo federal rejeitou o meu projeto. Mas no início desse ano, em fevereiro, eu conversei com uma ex-aluna minha, que é orientadora educacional. Ela até leu o meu livro Obstinação, Lema dos que Vencem, achou muito apropriado o meu projeto sobre ética social, associado a este livro, me convidou para dar umas palestras numa escola onde é orientadora educacional em Taguatinga, Distrito Federal. E eu apresentei o projeto para eles e eles incluíram no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Qual é a minha linha de entendimento? Como surgiu no Brasil a lei da reforma do ensino fundamental e médio, nós poderíamos, e essa lei, ela diz que 60% do currículo nacional não pode ser alterado, mas 40% pode ser modificado. Você pode enxertar nesses 40% disciplinas que sejam úteis. Novas, mas que sejam úteis à coletividade. Então eu criei esse projeto chamado Ética Social, tive o trabalho de sentar ao computador, elaborei um conteúdo programático para 12 meses, para o ano letivo. Me ofereci e coloquei dentro do projeto a metodologia, me ofereci para treinar os professores sobre ética social em qualquer lugar do Brasil, gratuitamente, para que nós pudéssemos ensinar a ética às nossas novas gerações, desde o ensino fundamental até a formação superior. Defina num minuto ética social. Ética social é a ciência que busca a justiça nas relações sociais. Boa. E quando você busca justiça, você, acima de tudo, lança mão do imperativo categórico do filósofo Kant, porque o meu projeto está baseado em 4 filósofos, Aristóteles, Immanuel Kant, Jeremias Bentham, com utilitarismo, e o filósofo do livre-arbítrio, que é Arthur Schopenhauer. A matéria foi elaborada exatamente em cima desses 4 pilares. E quando eu me refiro à ética social como a ciência do justo, eu me lembro do imperativo categórico de Kant, que diz assim, aquela velha frase que todo mundo repete na rua: não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. É uma frase, um estudo maravilhoso de Immanuel Kant, filósofo austríaco que merecia ser mais divulgado em nossas escolas. Teu olhar sobre a justiça brasileira. Eu divido justiça de poder judiciário, para começar, coisa que poucas pessoas fazem. Justiça não é sinônimo de poder judiciário. O poder judiciário, ele administra essa justiça fundamentada na lei. Eu vou repetir, o poder judiciário no Brasil e na América Latina, e quase que no resto do mundo, ele aplica, ele administra uma justiça que é totalmente fundamentada na lei. Agora, pense uma coisa comigo. Nem tudo que é legal é justo, é honesto. Então o que você tem de leis... Um tema para refletir. Sim, o que você tem de leis que são injustas, desonestas. Dependendo de onde você estiver, a lei pode ser terrível. Sim, no Brasil nós temos muitas leis desonestas. Eu vou dar um exemplo. A lei que nos obriga a pagar tributos. Porque é uma lei que nos obriga a pagar excessivamente mais tributos do que no resto do mundo. E aí o Estado ainda se utiliza, e nós pagamos, eu e você pagamos tributos. Qual é o objetivo de pagarmos tributos? É de vermos esse dinheiro reaplicado nos projetos sociais. Moradia, educação, saúde, segurança, trabalho remunerado. Para onde vai o dinheiro? Para o ralo da corrupção. Olha os exemplos que nós temos aí. Então, tem um brocado, um ditado latino maravilhoso que a gente estuda em direito, no começo do curso até o resto da vida.
Eu vou citar em latim só para me divertir, porque também só decorei isso. Lá vai. Non omni quod licet honestum est. Traduzindo, nem tudo que é legal é honesto. Certo. Então o judiciário no Brasil aplica a lei. Então quando você aplica uma lei desonesta com base num princípio desonesto, por mais que você chame aquilo de justiça, ela é uma justiça meia boca, pelas metades. Justiça é diferente, justiça é o supremo bem. Justiça é aquilo que a gente faz em relação a outra pessoa, sabendo que nós estamos, de alguma forma, igualando as pessoas nas suas necessidades, nas suas possibilidades de realização. A justiça está muito acima do direito e do que o Poder Judiciário brasileiro faz. Claro, claro. Vou te apertar agora. Qual é a tua impressão pessoal sobre o juiz Moro aceitar um cargo no governo Bolsonaro? A vida é viva, a vida é dinâmica. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar as decisões pessoais. Em segundo lugar, nós estamos diante de um novo tempo no Brasil. Eu até acabo de publicar um jornal, eu assino uma coluna no jornal Pernambuco em Foco, toda quarta e todo sábado, sobre artigos políticos, filosóficos e jurídicos. Leia. Pernambuco, www.pernambucoinfoco.com.br. E eu acabo de publicar o artigo de hoje tocando um pouco nesses assuntos. Eu votei nulo e anunciei que ia votar nulo, por quê? Porque votei na esquerda e a esquerda decepcionou um Brasil inteiro. Só no Brasil? E eu conheço os frutos. Se os frutos são podres, não tem por que eu querer ficar colhendo, comendo esses frutos. Já conheço. Não votei no presidente Bolsonaro, porque não o conheço. Porque ele é mais um dos que se elegeram com base em promessa. E eu preciso definir promessa. Promessa é algo incerto e futuro. Então, se querem conquistar a minha confiança, que façam por onde? Que façam um bom governo. Mas não sou tolo de torcer contra o meu próprio país. Claro. Então, todos nós estamos numa cova profunda de miséria desse país. O poço da miséria econômica e social no qual o Brasil está mergulhado é muito fundo. Acho que é hora de todos torcermos para sairmos desse poço e sairmos de mãos dadas, não boicotando a nós mesmos. Então, eu espero que se faça um bom governo. Quanto ao juiz Moro ter aceitado o cargo, eu o parabenizo e espero que ele mantenha a mesma linha de aplicação da justiça e não apenas do direito. Tenho a impressão, como jurista, como escritor, graças a Deus, hoje celebrado internacionalmente, eu tenho a impressão, e é só minha, não precisa ser sua, de que o juiz Moro deu um grande passo para si e para a humanidade do Brasil. Talvez me lembre, como escritor a gente pode poetizar a coisa, né? Me lembra um pouco quando o Louis Armstrong põe o primeiro pé na Lua e diz assim, pequeno passo, isso sim, talvez você me lembre, um grande passo para a humanidade. Dr. Chuli, onde é que nossa audiência compra teus livros? Olha, você pode encontrá-lo pela internet, basta você colocar Judivan J. Vieira, que aparece. Você pode também encomendar no meu site diretamente, que é judivan.vieira@gmail.com. Está vendo também na livraria Saraiva, Cultura, quem quer acha. E por favor, quando você quer alguma coisa, você procura. Então procure livro, porque eu vou lembrar a frase de um dos melhores escritores do Brasil, Monteiro Lobato. Ele diz assim, quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Vou repetir porque eu acho que não preciso dizer nada, vou deixar Monteiro Lobato falar. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. O Brasil precisa aprender a ler, ou talvez reaprender. Para terminar, se me permite, em algumas palestras eu insisto sempre em dizer que a maior revolução de nossas vidas ocorre no ensino fundamental, quando algum professor nos ensina a ler e a escrever. A gente festeja isso. E a descobrir novos mundos. E a descobrir novos mundos. Mas quando a gente se torna adulto, em alguns lugares do mundo, como no Brasil, por exemplo, a gente passa a odiar essas duas maravilhas que é ler e escrever. Eu não entendo isso. Aprenda a amar a ler, porque quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê.